Criança. Né, vamos lá, qual a diferença entre mostrar e contar em uma história? Vamos ver aqui o vídeo da Laura Bacelar do Sidney Guerra. Nós vamos falar hoje, aliás, atendendo a pedidos. Um pedido muito apropriado, porque essa história de mostrar versus contar é algo que dá problema direto e reto. Nossa, você tem... Aqui na live a gente vive falando disso, né? Vive falando pra vocês parar de ficar contando as coisas e mostrar mais. Vamos ver se a Laura consegue explicar melhor. Uma coisa que eu repito nos pareceres é a necessidade do autor ou da autora Ah, pera aí. Vocês não estão ouvindo, né? Pô, foi mal. Pronto. mostrar mais e contar menos. E atenção, galera da não ficção, isso vale para não ficção. Vale mesmo. Porque quando você vai contar um exemplo, você precisa, na verdade, mostrar o exemplo. Ou seja, você precisa descrever como se fosse uma cena, Boa de noite, forma Hiro. que o leitor ou a leitora se empolgue, entenda, entre no problema. Vamos lá com essa diferença já. Então, contar é o jeito preguiçoso de falar alguma coisa. Eu já gostei que ela começou chamando quem conta de preguiçoso, porque é uma boa forma, eu acho, de determinar, tá ligado? Não é história. Né, Sidney? Se você for escrever uma história, será que você vai usar contar ou mostrar? Eu vou mostrar. Mostrar muito, muito, muito. Muito bem. Contar é assim. Soninha estava nervosa. Muito bem. Soninha estava nervosa. Nervosa é um Presta atenção, hein? Presta atenção. adjetivo. Quando você usa adjetivos e advérbios, né? Fortemente, principalmente, grandemente, adjetivos fraco, nervoso, ingênuo. Adjetivos no geral, aparentemente, né? São formas Salve, Kleber. Boa noite. preguiçosas de descrever uma pessoa, uma situação. Isso é contar. Então, a Soninha estava nervosa e atrapalhou todo o andamento do trabalho. Essa frase, para quem está lendo, não cria cena nenhuma. Eu que escrevi a frase já dou a interpretação de como é a Soninha. Basicamente, você fala pra pessoa o que ela tem que achar, né? E não constrói um cenário, não constrói... Enfim, você não faz o teu trampo, né, mano? O trabalho do escritor é ser escritor. Tô com o chifre. Nem precisa estar com o chifre agora, né? Agora, se eu disser Soninha entrou na sala andando rápido e deixou cair o computador no chão. Vejam, aí vocês já viram uma cena. Pô, com todo respeito à Laura, mano, adoro ela, mas eu vou. Opa, tem qualidade maior? Opa, deixa eu botar em maior qualidade. Eu vou colocar em 1.25, mano. Já começa a aparecer na sua Ó, como fica mais cabeça dinâmico. algo que esteja Nossa! acontecendo. Soninha foi pegar o computador no chão e deixou cair o celular em cima. Quase pisou em cima dele. Veja, se eu continuar descrevendo essa cena dessa desastrada dessa Soninha, vocês vão perceber que ou ela é extremamente só tem mão esquerda, né? Ou ela tá muito nervosa. Ou ela tá muito agitada, ela tá muito alguma coisa. Porém, eu não dei a interpretação, eu demonstrei. Isso é mostrar. Paulo estava com raiva. Como você pode mostrar isso? Sidney, quer dar um palpite? Como vai mostrar que o Paulo estava com raiva? Paulo Simples, mano. Paulo estava com uma bandeira do Brasil nas costas, dos seus olhos caem lágrimas e seus punhos estão fechados, enquanto a diplomação do novo presidente Lula acontece e o ministro não, pô, o juiz Xandão fala, vamos te pegar, vamos te pegar. É isso aí, mano. Pronto, já dá pra saber que o cara tá puto. arrancou a calça pela cabeça e pisou em cima. Não. Isso, apesar de ser uma forma engraçada de dizer, não é, né? Não é verdade. Aí você pode dizer, Paulo ficou com a cara vermelha, nem conseguiu falar, todo o ombro dele enrijeceu.
eu tô descrevendo uma reação corporal dele que aí eu posso... Ué, o cara não quem pode tá botar a lendo pode calça pela interpretar como cabeça, raiva ou outra não? coisa qualquer, Que mas eu estou preconceito é descrevendo. esse? Você Com o começa Sidney? a ver o Paulo na sua frente. Então, gente, mostrar... Pô, o Sidney deu uma ideia boa aí, pô. O Sidney deu uma ideia legal, pô. A Laura tá desmerecendo o Sidney. Aí eu já tô achando vacilo, pô. Vou aumentar um pouquinho aqui. Porra. Isso. Você, Vacilo. em vez de usar adjetivos e advérbios, você usar ação. Você descrever o que o personagem faz, tá? O que aumenta muito o interesse e o envolvimento de quem lê. Então, a pessoa participou de uma reunião e estava desatenta. Aí você descreve, ela sentou na cadeira e ficou olhando o celular. Não olhou para nenhuma das pessoas que estava ali falando, por exemplo. Entendeu? Você pode sempre mostrar o que... A Carol Diga. Botino falou aqui, ó, ele bateu a mão na mesa, a Cristiane Ribeiro falou, entrou chutando a porta. Isso. Tem uns exemplos ruins, né, mano? Você vê que a pessoa não é muito boa como escritor. Entrou chutando a porta. O cara não tá bravo, o cara tá enfurecido. Ele vai pegar alguém pelo pescoço e cometer um crime. Pô. Calma aí também, calma aí. Pô. Andar batendo os pés e com os punhos fechados, andar com os punhos fechados, isso, exatamente. Então a gente tá começando a mostrar. Agora, deixa eu dizer alguns truquezinhos a mais, né? Senão não tem graça. Muito bem. Como você pode ver, olha, Paulo estava nervoso. Paulo entrou chutando a porta e estava com os punhos fechados. Veja, a descrição do mostrar é bem mais longa, né? Ela é bem mais nítida e ajuda a formar a cena na cabeça de quem lê, porém ela é bem mais longa. Então, dificilmente você vai escrever uma história só. Ó, o Kleber falou, mano, eles estão falando bastante sobre o show don't tell de emoções, mas também vale a pena lembrar do show don't tell em pontos de narrativa, world building, que é um nível mais complicadinho pra acertar. Cara, deixa eu dar uma olhada se eles vão falar sobre isso, mas eu acho que não. Eu acho que não. E putz, Kleber, aí você falou uma parada importantíssima da gente falar, mano. Mostrando. Você mistura. Importantíssimo. Porém, o que eu sempre recomendo? Nas cenas de virada, nas cenas importantes, as cenas que ou caracterizam a pessoa ou que vão fazer algo acontecer, Presta atenção, hein? Que é dica. É dica, essa daí é pontual. Essas cenas você mostra. Então, se o Paulo levantou aquele dia e não aconteceu nada, você não vai ficar descrevendo como é que ele saiu da cama. Agora, Paulo acordou com o gato miando, parecia um choro, debaixo da cômoda. Pô, a Laura, ela fala no 1.25 num ritmo ok. Mas ela se mexe pra caralho, velho. Presta atenção. Ela se mexendo parece o Sonic. Ainda morto de sono, ele foi ver o que era e o rabo do gato ia pra lá e pra cá. Balançando atrás da cortina. Freneticamente. O gato não, tá enfiado debaixo da cômoda. Tá embaixo da cômoda. Mas a cômoda fica na frente da cortina, então... Tá bom. É isso. Então, veja, aqui a gente vê a necessidade, né? Quando você quer mostrar uma cena, você tem que mostrar como é que é a disposição espacial. O que é ótimo, porque a pessoa aí começa a ver o espaço. E se você mostra algo acontecendo, melhor ainda, porque é interessante ver se você dizer tinha uma cômoda do lado da cama e em frente a... Não, você diz o gato entrou debaixo da cômoda e começou a miar. Aí o Paulo afastou a cômoda, vendo se havia um camundongo. Encontrou uma lagartixa de olho arregalado olhando para ele. Grandes, né? Grandes emoções, mano. A lagartixa tá com o olho regalado. Grandes emoções. Gelada e cor acinzentada. Pô, mano, eu queria isso aqui. Será que isso aqui é um troféu? Uma penona preta reta. Será que isso aqui é um troféu? Cadavérica. Ela é branquinha. Né? Muito bem. Aí você já tá justamente, Sidney, você já tá indo para a próxima etapa. Quando você mostra pessoas, você pode e deve incluir os outros sentidos. Então, é interessante que você mostre algo visual, mas é muito interessante que você mostre os sons, né? Então... Aí, ó, vocês já pensaram em mostrar os sons? A Sarah estava veio andando pelo corredor e ouviu passos atrás de si. Virou para trás e não viu ninguém. Ouviu passos. Sentiu uma brisa gelada.
como se tivesse uma janela aberta. Bom, aí tá ok, pode ser do show don't tell e tal, pode ser. Mas aí a gente já tá falando sobre o 3D da cena, né? Você ter uma cena que ela não se limita à frente à frente do personagem, né? Você ter o ambiente interagindo com ele. Eu acho que a maioria dos escritores já consegue desenrolar isso bem, na real. Assim, pelo menos desenvolve. Bem é um exagero, né? Mas acho que a galera já desenvolve. Não é uma coisa que eu noto com tanta frequência quanto o contar. Puta merda, né? A galera não sabe mostrar mesmo, assim. No geral, quanto Porém, texto que a ela gente tinha pega que não fechado tem, todas não as tem janelas. mostrar nada. À Conta sua tudo. esquerda, uma porta estalou. Veja, como você, criando outras Você cria sensações, o ambiente, você faz né, com que a mano? pessoa vá entrando na cena, mais do que só o visual. Então, o som de passos, o frio da brisa na cara, o estalo, e por aí vai. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Pô, Laura, você me perdoa aí, mas não vou ver o jabá hoje, não. Então, já que eles não falaram, eu vou aproveitar da pergunta do Kleber, que é muito boa. Cara, quando você está construindo um universo, né? Ou uma nova experiência narrativa, assim. E realmente você foca ali muito em explicar aquilo lá, é uma chatice gigantesca. E é aquela grande questão aqui da live, aqui da comunidade, né? O Lucas odeia prólogo. Eu não gosto de quase nenhum prólogo que eu leio, realmente porque a galera só manda prólogo, no geral, né? Contando tudo. É um prólogo onde o cara quer explicar como o universo dele funciona, contando aquilo, sabe? É um narrador explicando como tudo funciona, como são as raças, como é o mundo, como é a geografia, sabe? Qual é o problema, muitas vezes o próprio narrador conta. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer para uma experiência de consumo. Na minha opinião, morre ali, entendeu? A história fica chata ali. Porque não importa se o seu universo é legal. Se você descobrir ele de forma didática, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então, o mostrar do ponto de vista de construção de mundo, ele é o ideal de longe. Assim. Você não conta quase nada. Na minha opinião, você não conta quase nada. Porque o conhecimento do seu protagonista, ele pode ser ocultado pelo narrador, sabe? Você oculta o conhecimento dele. Ele vai interagindo com as coisas e as pessoas comentando com ele e ele interagindo com os objetos e com os lugares e etc. O conhecimento que ele tem sobre aquele contexto, você explora dessa forma. Agora, a maioria dos protagonistas bons em universos que são criados do zero ou tem muita coisa criada pelo autor, você tem um orelha, né? Que é o personagem que não sabe de nada sobre aqueles lugares que ele vai ser inserido. Aí é a coisa mais fácil do mundo. O cara não sabe de nada. As pessoas podem explicar pra ele em diálogos. Ele pode aprender coisas com tentativa e erro. Ele enxerga as coisas com os próprios olhos, não com o narrador contando. Então, é óbvio que contar pra explicar como é o seu mundo, né? Explicar como é o seu entorno é uma porcaria, cara. Porque é o que o Hiro falou. Você vai se sentir lendo uma obra didática, sabe? Uma obra acadêmica, né? Ó, o Anderson falou que nunca estudou o Show Don't Tell, mas viu alguém falando uma vez que tem um escritor, arquiteto e jardineiro. Cara, são coisas diferentes. A gente pode falar isso depois, mas são coisas diferentes. Mas é basicamente isso, viu? Mostre as coisas na sua história, deixa eu contar só pra realmente as passagens que tem que ser ágeis e não são tão imprescindíveis, né? Se é uma coisa tão relevante na sua história, é importante que você mostre, sabe? É importante que você mostre.